Na escola, nós já temos vários problemas de didática, da forma como se traz o conteúdo, às vezes até com um viés já preparado. E nós passamos um bom tempo, agora estão tentando mudar um pouco, em que a metodologia e a forma de passar na escola acabou chegando na catequese da igreja. Passou um tempo, ainda hoje se tem bastante, mas estão tentando mudar aos poucos. Mas a própria catequese de igreja, ela é meio que absorvida pela metodologia da escola que já não estava boa e se traz ali uma catequese com formato de escola, com lousa, com cadeira escolar. Cadê o seu caderno? Cadê a sua caneta? Cadê o seu lápis e tal, não sei o quê. O senhor acredita que fazer isso com a catequese meio que enfraquece um pouco aquilo que é a forma de trazer as coisas de Nosso Senhor para as crianças e a própria catequese em si, né? Guto, veja bem, uma vez eu conversei com uma catequista. Aliás, quem conversou mesmo foi um grande amigo meu, professor de história também, chamado Augusto Vitor Florestano, uma pessoa que, se estivesse viva, o senhor precisaria ter entrevistado. Sim, Você ia sim. gostar muito de conversar com ele. Só que já teria derrubado tudo aqui nesse momento. Já teria feito uma confusão, já teria comido todas as... Ele uma vez falou do encontro que ele teve com uma catequista. A catequista estava dando aula de catequese para a sobrinha dele. Ele estava preocupado com o que a sobrinha estava recebendo de catequese. E, por acaso, encontrou com a catequista e perguntou qual é o seu método, o que é que você está usando, etc., como é que você trabalha. Ele era professor. E ela falou, nós usamos Skinner. O meu método é o método de Skinner. A catequese, nós usamos Skinner para ensinar. É todo um método, Sim. entendeu? Existem modas educativas, né? E uma delas é o tal Sim, sim. do Skinner. O Skinner é um método mais ou menos... Bom, não vou descrever agora o Sim. método de Skinner, mas é mais ou menos o seguinte: você vai recompensando a criança, cada vez que ela acerta alguma coisinha, você dá uma espécie de prêmio. Aí a criança aprendeu uma outra coisa, você dá mais um prêmio, dá outra. É mais ou menos como treinar um macaquinho. Entendeu? É mais ou menos fazer um treinamento desse tipo, né? Engraçado, por quê? Porque Cine estava na moda. Entende? Nós pagamos o preço de querer imitar o mundo. Nós temos o melhor de todos os mestres. Nós temos o ensinamento mais limpo, mais puro e mais bem montado que jamais existiu na história, como qualquer professor ateu, pagão, reconhece, que é o método que nosso Senhor Jesus Cristo usava para ensinar. Que não é só nosso Senhor Jesus Cristo, hein? Entende? Um monte de outros grandes e sábios da história também usaram o método, né? Qual era o método? O método de tocar a alma, de tocar a pessoa na alma através do símbolo. Haveria muito a falar a respeito da parábola e do símbolo aqui. Muita coisa para falar a respeito disso, mas vamos deixar agora de lado. O senhor tocava a pessoa através do símbolo, né? Agora, os novos métodos, eles querem passar conteúdo. Eles acreditam que educar é passar um conteúdo. Veja, eu quero te explicar. Pega essa imagem aqui, que está aqui do lado, né? Eu acabei de visitar, né? Nosso bem-aventurado Aquiles, estive lá em Assis visitando. Ele tive a graça de ver ele ali, o corpo dele de tênis, entende, com um rosto, não sei se aquilo estava tratado, mas me deixou encantado, entende? Vamos supor que eu queira explicar a respeito dessa imagem. Eu posso dar uma aula de conteúdo, falando da biografia, assim, física, dizendo que ele era um rapaz de tantos anos de idade, usava tênis Nike, não sei o que tal. Fala um monte de coisa a respeito
dele e não digo nada, porque eu poderia dizer a mesma coisa a respeito de 1000 outras pessoas. Ou eu pego uma frase que ele dizia a respeito de Sagrada Eucaristia, por exemplo, né, e conto e comento. Eu conto um caso da vida dele, entende? E aí as pessoas se tocam, as pessoas percebem. Nosso Senhor Jesus Cristo sabia com que didática sabia tocar a alma. Os nossos catequistas, muitos deles, né, não todos, graças a Deus, nós temos catequistas muito bons, mas alguns deles cedem a ideia, vamos fazer coisa moderna. Vamos fazer uma coisa moderna, vamos fazer uma coisa assim, científica, e fala um monte de pataquada. E a criançada, então, vai na catequese como se fosse na escola, anotando. Ora, nós sabemos que aquilo que está anotado no caderno, tem um provérbio cínico a respeito de escola, não sei se você conhece, né? É? Professores conhecem. O que é uma aula? Né? Uma aula formal. É um método pelo qual as anotações que estão no caderno do professor passam para o caderno do aluno, sem passar pela cabeça nem do professor, nem do aluno. Então a criança tem um caderno bonitinho, todo enfeitadinho, etc., mas não guardou nada. É verdade. Entende? Não guardou nada. Por quê? Porque essa forma de ensinar, escreva, anote, e só isso, é mecânica. Não é através desse método que entra na cabeça das pessoas as coisas. As coisas têm que estar pela alma. Tem que estar pela inteligência, pela vontade, pela sensibilidade, pela vontade. As pessoas precisam fazer propósitos. Essa freirinha que nos dava aula, ela não deixava terminar nenhuma aula sem que houvesse um propósito feito. Para não falar da freirinha, mas para falar de Santo Inácio de Loyola, e para falar dos exercícios espirituais, né, que talvez seja das obras primas, das maiores obras da cristandade, são os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Você não termina uma meditação sem fazer um propósito. Por quê? Porque você precisa concretizar. Entende? Não é saber a lição. Não é praticar a lição. É diferente de saber a lição. Saber a lição, eu decoro. Eu decoro e repito. Papagaio faz isso. Entende? Enquanto que praticar é diferente. Eu internizo aquilo. A gente descia, eu me lembro perfeitamente, a igreja ficava no alto do morro. Ainda está lá a igreja, graças a Deus. Ainda fica no alto do morro, tem uma escadaria, da escadaria depois tem uma ladeira que descia. Eu morava lá embaixo, lá na ladeira. Então a gente descia conversando. A meninas de 10 anos de idade, né, descendo a ladeira, conversando e comentando. Às vezes a catequista fazia a crueldade, né, de não terminar a história. Entende? Ela disse, amanhã a gente continua. Né? Entende? E a gente ficava discutindo como é que a história ia continuar. Eu me lembro disso perfeitamente, me lembro até o ponto. Se eu descer aquela ladeira hoje, sou capaz de me lembrar o ponto em que eu estava conversando com meu amigo. Não lembro do amigo, mas me lembro da fala. Nós dois conversando como é que essa história vai prosseguir. Desculpe aqui esse negócio aqui. Não, fica à vontade. Como é que a história vai prosseguir? Essa forma de ensinar é uma forma que faz um bem enorme para todo mundo, quanto mais para a criança.